Olá, espero que tu estejas bem. Hoje eu vim conversar contigo sobre a última parte do artigo 5º da Constituição Federal, aonde a gente vê, então, a finalização desse artigo, né, falando sobre a individualização da pena, né, então a pena adota algumas características como pena de privação e restrição de liberdade, nós temos a pena de perda de bens, a multa, a pena social alternativa, né, que é a prestação social alternativa, e a suspensão ou interdição de direitos, como as penas previstas aí dentro do meio constitucional. Não existe no Brasil, né, então não deve haver penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, e aí a gente tem que visitar lá o artigo 84, né, inciso 19 da Constituição, para verificar como é que é essa questão da guerra declarada. Pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Essas penas não devem ocorrer aqui no Brasil, ok? Da mesma forma, a pena ela deve ser cumprida em estabelecimentos distintos para o sexo feminino, masculino, idade, né, natureza do delito, isso é algo que vem já previsto em lei. É assegurado aos presos a sua liberdade, né, o respeito à sua integridade física e também moral. Então, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Da mesma forma, às presidiárias é assegurado as condições de que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro aí dentro do artigo 5º, né, deve ser extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comportamento que envolva, então, aí de forma comprovada envolvimento com o ato de tráfico ilícito de entorpecentes, tá bem? Então, esses são os casos de extradição que estão previstos aqui dentro do ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Não será concedida extradição ao estrangeiro por crime político e também de opinião. E ninguém será processado nem sentenciado, pessoal, senão pela autoridade competente. Aqui eu tenho um bracinho lá do princípio da jurisdição, né, que diz que eu tenho que ter, então, o acesso, né, ao devido processo legal, né? E isso que é uma previsão legal, né? Uma previsão constitucional que vai dizer que ninguém pode ser privado da sua liberdade nem dos seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes, pessoal, que estão envolvidos em processo judicial ou administrativo, sempre é assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, né? Por meios de recursos inerentes à necessidade, tá? Então, esse é o princípio do contraditório e da ampla defesa que a gente conhece aí dentro do direito. E são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, e aí esses meios ilícitos, conforme o caso, nós vamos ter uma série de teorias a respeito deles que a gente pode até ver num próximo momento, tá bem? Ninguém é considerado culpado, né, sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu que em um outro momento do vídeo anterior eu expliquei para ti o que era lá o trânsito em julgado, né? O civil, então, a pessoa, né, o civilmente identificado, ou seja, que é identificado de forma civil, não vai ser submetido à investigação criminal, salvo nas hipóteses da lei, isso tem todo um regramento, né, e vai ser admitida, então, aí, pessoal, a ação privada, né, para os crimes de ação pública, ok? Quando eu tiver a perca do prazo. Então, a Constituição Federal, ela vai dizer que quando eu tiver um crime que é de natureza de ação pública e o intentor, aquele que deveria intentar a ação, não intentou no prazo próprio, é admitida a ação privada, porque aí nós temos lá no ordenamento jurídico processual penal algo que diz assim, não, depois o MP pode assumir, então, aí o andamento da ação, tá bem? A lei não pode restringir a publicidade dos atos processuais, né, quando na defesa da intimidade, do interesse social. Ninguém vai ser preso aí, não, então, se não em flagrante delito ou por ordem escrita aí, né, da autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, que aí nós temos algumas outras definições em lei. A prisão de qualquer pessoa, o local onde se encontra, né, vão ser comunicados tanto ao juiz, né, de forma imediata, à família do preso ou à pessoa que ele indicar.
O preso também, né, vai ser informado nesse momento, no ato da prisão, dos seus direitos, do direito de permanecer calado, né, sendo resguardado, então, aí, e assegurada a assistência tanto da família quanto de um advogado. O preso também tem direito, né, à identificação dos responsáveis aí pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, quando a gente chega lá para acompanhar, né, alguém que vai estar sendo investigado e vai passar por um interrogatório policial ou até mesmo a sua prisão, ele tem ali as informações do que está acontecendo ou por que ele está sendo preso. A prisão ilegal vai ser imediatamente relaxada pela autoridade judicial e ninguém pode ser levado, então, à prisão ou nela mantido quando a lei admitir algum tipo de liberdade provisória com ou sem fiança, tá bem? Pessoal, nós temos também, dentro do artigo 5º, a ideia da prisão, né? Da prisão da prisão civil. Então, eu vou compartilhar contigo aqui o nosso material. Eu não tenho material específico, eu gosto de usar a letra da lei, né? Então, vou compartilhar contigo para te acompanhar comigo a ideia, então, da prisão civil, tá bem? Então, a prisão civil, pessoal, ela vai se dar por dívida segundo a Constituição Federal. Atualmente, a gente sabe que, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, a única possibilidade de prisão civil que eu tenho no Brasil é a por execução de alimentos, tá? Por não pagar alimentos, aí, então, que é a obrigação alimentícia. A do depositário infiel nós não temos mais, ok? E aí a gente entra numa esfera bastante importante e que cai bastante, que é as ações constitucionais que estão previstas dentro do artigo 5º. Essas ações constitucionais, ou remédios constitucionais, que eu vou te mostrar agora, elas têm lei específica, essas leis já estão no nosso canal, você pode ir lá assistir o vídeo que fala sobre habeas corpus, o vídeo que fala sobre mandado de segurança, sobre habeas data, sobre mandado de junção, tenho certeza que tu vai gostar. E aí, vai se conceder o habeas corpus, né, sempre que a pessoa estiver ou se achar na iminência de sofrer, né, uma violência ou uma coação em sua liberdade de locomoção, ok? Então, aqui, habeas corpus, liberdade de comoção por ilegalidade ou abuso de poder. Já o mandado de segurança, para proteger direito líquido e certo, que não se ampara por habeas corpus ou por habeas data, né, quando o responsável por essa ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente, pessoa jurídica, aí no qual exerça algum tipo de atribuição pública, tá bem? O mandado de segurança, ele pode ser individual, pode ser coletivo, como tu pode verificar lá depois na aula de mandado de segurança. E aqui, pessoal, o mandado de segurança coletivo, ele tem a possibilidade de ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical ou entidade, classe, associação que seja legalmente constituída e que esteja funcionando há pelo menos um ano, tá? Então, cuida esse um ano e serve para os interesses, então, dos seus membros ou de seus associados. Da mesma forma, nós temos ainda o mandado de injunção, que ele serve quando falta uma norma regulamentadora que torne viável, então, o exercício. Então, falta a norma, torna inviável o exercício de um direito a uma liberdade constitucional, né, em relação à nacionalidade, soberania e cidadania das pessoas brasileiras, então eu tenho aí a possibilidade do mandado de injunção. Por exemplo, falta regulamentação da aposentadoria de alguma determinada classe ou de alguma especificidade, de um grupo específico. Então, se utiliza o mandado de injunção para se adequar às normas existentes, enquanto não se cria a norma regulamentadora, né? O que não pode acontecer é tornar inviável o exercício de um direito. Já o habeas data, eu tenho que ele serve para assegurar o conhecimento de relações, de informações relativas à pessoa do impetrante, que constam em registro de bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público, né? E para retificar dados, então, quando a pessoa não prefira fazer de modo sigiloso ali, judicial, né? Ou administrativo, para isso serve o habeas data. Da mesma forma, pessoal, nós temos aqui a lembrança no artigo 5º sobre a ação popular. A ação popular também tem legislação específica, o que vem aqui é a garantia constitucional para isso, e ela vai dizer que qualquer cidadão, né,
que vise anular um ato que lesa o patrimônio público ou entidade, né, de que o Estado participe, que tem a ver com a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ele pode, então, aí, ingressar com essa ação popular. Claro que a lei vai ressalvar os casos em que fica comprovada a má-fé. Se ficar comprovada a má-fé, esse cidadão tem que pagar custas judiciais e ônus de sucumbência. Se ele entrou de boa-fé para proteger patrimônio, para proteger meio ambiente, moralidade administrativa, ele fica isento de custas e ônus de sucumbência. Pessoal, já se encaminhando, né, para a reta final do artigo 5º, nós temos que o Estado vai garantir assistência integral e gratuita às pessoas que são hipossuficientes, né, ou que comprovem insuficiência de recursos. Nós temos que o Estado deve indenizar as pessoas que foram condenadas por erro judiciário, né, que ficaram também presas além do tempo fixado, são gratuitos e aos reconhecidamente pobres, então, o registro civil de nascimento e também a certidão de óbito, e gratuitas são as ações, então, de habeas corpus e habeas data, conforme a gente já conversou lá em cima. No âmbito judicial e no âmbito administrativo, né, é assegurado a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade, então, de sua tramitação. Esse que, para nós que trabalhamos dentro do processo, é o princípio da razoável duração do processo e da celeridade processual, né? E aí a gente tem hoje vários caminhos relacionados a esse eixo, buscando, né, a informatização, a utilização de vários recursos, a boa-fé, a colaboração entre as partes, a mediação, a conciliação, né? Buscando, então, a celeridade da tramitação processual. É também, né, garantido pela Constituição, isso que veio com a Emenda Constitucional 115 de 2022, o direito à proteção dos dados pessoais, né, que veio corroborar com a Lei Geral de Proteção de Dados. As normas, pessoal, do artigo 5º da Constituição Federal têm aplicação imediata, não esqueça disso, né? E não excluem outros, como eu te falei lá bem no início das nossas revisões desse artigo, né? Outros direitos decorrentes de regimes, de princípios que são adotados pelo Brasil, né, nos tratados internacionais que foram, então, ratificados, do qual o Brasil faça parte. Por isso, vem o parágrafo 3º dizer que os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos podem ter status de emenda à Constituição Federal, desde que passe em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 aí dos votos, então, dos respectivos membros, né? Então, eles vão ser equivalentes a emendas constitucionais, e quando, pessoal, vocês têm que estudar direitos humanos, esse é um parágrafo que cai bastante em prova. E o Brasil, por fim, vai se submeter à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação ele também manifestou a adesão. Esse é o artigo 5º aí da Constituição Federal, espelho dos direitos humanos. Eu espero que tu tenha conseguido, né, compreender, então, e facilitar os teus estudos com essa nossa revisão. Segue nós nas redes sociais, @professora Karina Artêncio, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com alguém que tu conhece. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.